Olá, queridos amigos do Clube Militar. Bem-vindos ao S Diários de Guerra. Eitel Heinz Fenske nasceu em Neuendorf, Danzig, 8 de agosto de 1924 e frequentou o Colégio Técnico em Marienwerder. 1º de abril de 41, ingressou na função pública. 1º de outubro de 41, no governo de inspeção. 5 de dezembro de 41, recrutado, formado como operador de radiotelefonista na Allenstein. 13 de maio de 44, convocado para a 44ª Divisão de Infantaria, e em 18 de maio de 44, em Balacleia, Dom juntou-se ao Estado-Maior do 3º Batalhão, número 131 Regimento de Infantaria como sinaleiro. Foi antes da meia-noite de 17 de novembro de 42. Estava ficando mais frio e mais frio. A lua iluminou a noite. Às 10 horas eu estava de plantão na central telefônica de campo do batalhão e deveria ser rendido às 2 horas. Não houve problemas especiais com as conexões com o posto de comando e outras unidades. Algumas das companhias relataram ter ouvido ruídos muito altos do motor. Eu deixei meu posto por um momento para me ouvir e depois fiz um relato para o ajudante. Então, de repente, por volta das 2 horas, houve essa artilharia infernal para a esquerda de nós entre a 3ª Divisão de Infantaria Romena. Um bombardeio pela artilharia e pelos órgãos de Stalin. Eu nunca tinha ouvido falar disso. As companhias todas queriam fazer um relatório ao mesmo tempo. Todas as pequenas abas do meu quadro de distribuição caíram. Eu poderia dar-lhes uma resposta coletiva. Nosso comandante apareceu ao meu lado. Assistimos ao inferno de nossa colina baixa. Vimos os rolos de fogo se deslocarem lentamente para as trincheiras e para os postos de comando, e como as tropas romenas vieram correndo fora como formigas negras. Esta comparação impressionou-se sobre nós por causa de seus casacos escuros e chapelaria de pele de carneiro preta. A ponta de lança russa veio vindo da área de Kletskaya e Serafimovich, imediatamente após o bombardear um comboio interminável de veículos transportando infantaria, mas também carroças, puxadas por cavalos com morteiros e munições. O avanço russo chegou à cabeceira da Ponte Don. No dia 19 de novembro, recebi um relatório telefônico da 44ª Divisão de Infantaria, que tive de passar imediatamente ao comandante do batalhão. Unidades do 6º Exército Alemão foram cercadas. O cerco de Stalingrado é um fato. A divisão 131 parte para o sudeste e abandona as suas posições. Desmontamos nossa central telefônica, carregou-a em nossa carroça puxada por cavalos e levamos tudo o que achávamos valioso. Como telefonista, eu tinha sido emitido roupas de inverno branco-verde-cinza porque muitas vezes eu estava sozinho e tinha que consertar fios telefônicos cortados do lado de fora. Assim, eu tinha uma vantagem especial sobre os meus colegas. Um anorak reversível cheio de bando de algodão que seria usado com o lado verde acinzentado ou branco para fora, dependendo do tempo, condições e sobre o uniforme. Este fato camuflado era para ter uma função importante para a minha sobrevivência, e não só por conta das temperaturas que poderia afundar a menos 40 Celsius sem um teto sobre minha cabeça. Em nosso retiro, chegamos a um depósito gigante de roupas e equipamentos, e quase todos os soldados de infantaria desapareceram lá dentro para encontrar o que podiam. Por que não fomos abastecidos com um pouco disso semanas atrás? Foi a nossa pergunta. Os sentinelas queriam nos forçar a voltar à mira de uma arma. 2 almas corajosas informando esses guardiões que seriam simplesmente mortos a tiros se não se importassem para ficar de lado. Os sentinelas desapareceram. Nosso caminho dentro estava aberto. Os fumantes se valiam de caixas de cigarros. O conhaque francês também era um objetivo. Que erro lamentável cometer quando se reflete sobre o que as próximas semanas realizadas. Como não fumante, ignorei as iguarias e preenchi as pernas da minha roupa de inverno protetora com latas de sardinha portuguesa, com uma chave presa à parte inferior para abri-los. Isso era para provar uma dádiva de Deus. 2 garrafas de conhaque entraram na minha mochila. Eu estava pensando, se ficar tão frio quanto é agora, então uma gota de conhaque na neve derretida pode ser um verdadeiro salva-vidas. Assim, eu tinha feito boas provisões para as próximas semanas. Para o nosso recuo em direção a Stalingrado, recebemos apenas pequenas quantidades de pão. Uma lata de sardinha em óleo por dia era uma dieta rica em gordura, tanto melhor para resistir ao frio. Em 21 de novembro, um regimento de cavalaria russo apoiado pela infantaria atacou nossa nova linha defensiva em Verkhnaya Buzinovka. Se não tivéssemos tido o 107º Batalhão conosco, nossas perspectivas de sobrevivência seriam ruins.
Eles se saíram tremendamente bem. Em 23 de novembro, a nova linha de frente principal foi estabelecida no Golobayatal, em Ludzianskoye, fortificando a cabeça de Ponte Don. Meu comandante mandou eu reconhecer a situação e mandar correr reportagens por rádio ao QG do batalhão. Dirigi-me para oeste para o Dom em Akimask, onde não vi quase ninguém além de tropas romenas, algumas sem armas, partindo para o ocidente por conta própria. Atravessei a Ponte Don, construída por pioneiros alemães. Do outro lado havia algumas casas isoladas. A noite estava caindo, porque eu só seria capaz de reconhecer o novo posto de comando do batalhão à luz do dia. Tive que procurar um lugar para passar a noite. Instalei-me no andar superior de uma casa, acariciei minha carabina carregada e apoiei minha cabeça no meu walkie-talkie. Porque eu não sabia se podia confiar nos romenos, dezenas dos quais também tinha procurado refúgio nesta casa, foi uma noite desconfortável. Antes de pegar no sono eu pensava: será que vão roubar meu fuzil, minha roupa e meu aparelho de rádio, ou até mesmo me matar? Quando acordei, descobri que ainda tinha todos os meus pertences. Agora pensei no ocidente. Se eu tivesse tido coragem, poderia ter me posado como retardatário e juntar-se às tropas alemãs fora do cerco que estavam vindo do oeste. Mesmo assim, decidi voltar para a minha unidade e levar fora da minha missão. Cruzei novamente a Ponte Don para leste e ao meio-dia cheguei ao posto de comando do batalhão e relatei minhas descobertas. Nosso comando oficial queria saber se nossa divisão poderia se deslocar para o oeste sobre o Don. Tudo só em teoria. Um grupo de oficiais apareceu, entre eles alguns generais. De repente, recebi a ordem para me apresentar e expor minhas observações. Diante de mim estavam os generais von Seydlitz e Paulus. Gefreiter Fensky, relate o que você viu. A partir daí, expus minhas experiências e a situação em a enorme ponte de madeira. Mais tarde soube que naquela época estava sendo planejado romper para o oeste sobre esta ponte. Em 28 de novembro, a cabeceira da ponte foi abandonada e nossos pioneiros explodiram até a ponte de madeira. Mesmo assim, os russos usaram os destroços para se levantar à margem leste. Uma nova linha de frente foi criada em Baburkin. Sobrou de nós o 130º Regimento, depois os remanescentes do 132º Regimento de Infantaria. O 177º Batalhão que nos havia sido anexado manteve os tanques russos à distância. Com a infantaria estávamos prontos para o que acontecesse. O principal tanque russo da ofensiva de 4 de dezembro foi derrotada com a ajuda deles. Em 4 semanas, eles destruíram quase 100 T-34. Começamos um contra-ataque em direção à colina perto de Baburkin. Os SP foram em frente e ficaram sob fogo pesado de armas antitanque russas, que chamamos de Rat Boom. Fui atingido por uma lasca no pulso esquerdo e de repente teve um inchaço do tamanho de um ovo com sangue embaixo dele. Como um homem de ambulância treinado, tratei corretamente e fiz um pequeno cortado com meu canivete para que o sangue pudesse escorrer. Segurei a ferida contra as placas de armadura geladas para resfriá-lo. Felizmente, a lasca foi um ricochete, senão eu poderia ter perdido a mão. No final da tarde de 12 de dezembro, fizemos um contra-ataque depois que os russos romperam nossas linhas. Por volta de 5 horas, um projétil caiu a 100 metros da esquerda de nós, mais 50 metros à nossa direita, e o terceiro explodiu no meio dos nossos 7 homens do esquadrão. A noite estava tranquila. À medida que fui tomando consciência da minha situação, descobri que não conseguia mover meu lado direito. Não aguento. A temperatura está 40 abaixo de zero. Congelarei até a morte. Esses eram meus pensamentos. Ficara mortalmente quieto. De nosso grupo havia apenas um outro sobrevivente, e ele não podia falar. Foi isso o fim da minha vida? Eu tinha apenas 18 anos. De repente, ouvi o ronco de um cavalo e comandos suaves. Um trenó passou perto de mim. Quando percebi que era um avestruz de língua alemã, me dei a conhecer. O companheiro parou e perguntou quantos sobreviventes havia. Respondi que além de mim havia mais um, ele estava resmungando. Nosso companheiro nos levou a um aeródromo e nos descarregou em salas usadas pelo pessoal de terra. Fui atendido na mesma noite. 48 estilhaços de projéteis haviam entrado no lado direito do meu corpo. Alguns dias depois, minha coxa inchou para fora do curativo gangrena. Envenenamento por sangue e sepse na perna direita. Havia apenas 2 alternativas: amputação ou drenagem sob narcóticos. Cirurgião júnior, o Dr. Hubert Heidinger, teve a coragem de escolher o segundo caminho. Então eu mantive minha perna, mas tinha paralisia.
O que teria acontecido comigo, um sério soldado ferido, se eles tivessem decidido sair do cerco? No Natal de 42, os russos tiveram uma espécie de cessar-fogo. Os médicos colocaram cotonetes de algodão em arbustos de cardo e chamavam-lhes árvores de Natal. Recebemos uma garrafa de champanhe e meio tablete de chocolate belga, e o discurso de Hitler. Parem de trabalhar, descansem. Dizia sobre os alto-falantes para todas partes do salão de palha. Nosso capelão divisional Xigan escreveu uma carta para mim, para minha irmã e meus pais, que realmente chegaram em março. 28 de dezembro foi o dia da minha transferência. Estávamos embrulhados em sacos de transporte aéreo, sacos de papel de 3 camadas com cerca de 2 metros de comprimento, então que não congelamos até a morte em temperaturas de -50 enquanto estávamos no ar. Então, deitado, um foi colocado no saco. Um médico dirigiu várias vezes da nossa cabana do pônei da estepe para a pista de pouso. Primeiro os homens casados e com filhos, depois os que não tinham. E se ainda havia espaço na aeronave, os outros levavam suas chances. Durou muitas horas. Nossa casinha estava quase deserta, apenas alguns feridos em seus pacotes no canudo. A gente ficou pensando, eles ficaram pensando. Esqueceu-se. Então, de repente, o som dos motores eram os russos ou os médicos muito esperado. Foi a última. Já estava escuro quando nosso JU-52 de 3 motores pousou em Salsk depois de um voo de 30 minutos. Os médicos trouxeram os 16 feridos para um grande salão, bocejando com o vazio. Este certamente tinha sido um lugar onde eles armazenaram as provisões e outros suprimentos a serem levados para o cerco. Beliches de campo de vários níveis estavam prontos. Bom para nós, pois estávamos no sentido mais verdadeiro do termo, num compartimento sob um teto. Pela primeira vez em semanas recebemos um cozido quente e leve, chá e pão. O atendimento médico foi excelente e satisfatório. Meus curativos, com vários dias de vida, foram trocados. O tubo de drenagem em minha parte superior da coxa limpou para que meu corpo pudesse se regenerar. Graças a Marevenil. Pronto-sil, minha temperatura estava baixa. Todos os dias eu recebia 10 para 20 comprimidos grandes, muito difíceis de engolir. De repente calou-se, sussurra e murmurando. Havia um ar de desconforto. Eles disseram: os russos estão avançando para o oeste. O aeródromo de Salsk está ameaçado e será evacuado nos próximos dias. Certa manhã, fomos carregados em um trem provisório do hospital e levado para uma escola em Rostov, que havia sido convertida em hospital de campanha. Aqui havia camas com lençóis e cobertas brancas e comida quente novamente. Muitos dos meus companheiros feridos não conseguiram segurá-lo e o entregaram. Nosso tratamento por médicos em cinza, não soldados, mas homens de meia idade sob obrigação de servir e usar uma braçadeira com as letras DRK, alemão Cruz Vermelha, e cirurgiões militares era muito bom. Houve também algumas médicas russas que atuavam nessa função ou como enfermeiras. Quando notei que minha temperatura estava subindo, a mulher de boa aparência russa cuidando de mim chegou com medicação para reduzir minha febre. Ela me examinou e descobriu que eu tinha intoxicação sanguínea, que estava se espalhando. Como eu estava ficando cada vez mais fraca, os médicos decidiram por um sangue-transfusão. Mas de onde tiramos o sangue, quando não temos nenhum em armazenamento? Perguntaram de pé ao redor da minha cama. Depois que minha condição piorou consideravelmente, um carrinho foi colocado ao lado da minha cama. Fiquei espantado ver a médica russa deitar-se sobre ela para que os médicos da Wehrmacht poderiam estabelecer uma linha transfusional entre o salvador da minha vida e eu. Quando estava quieto, ela me disse em bom alemão: seu pobre menino, você deve estar sofrendo tanto. Eu vou te ajudar. Minha condição melhorou rapidamente. Minha anja vestida de branco muitas vezes vinha à minha cabeceira e me consolava com palavras: você está melhorando e logo vai para casa. Até hoje não consigo esquecer o que ela fez por mim. Tenho 1 ou 2 litros de sangue de uma bela russa circulando nas minhas veias. Em preparação para uma longa viagem, cada ferido recebeu um pão e uma lata de banha. Fomos levados para o porto de Rostov, onde navios hospital recolheram todos os feridos da frente sul e transportaram através do Mar Negro e o Mediterrâneo até a Itália ou a França. Repentinamente estava tudo parado, o pão e as latas de carne recolhidas novamente. O motivo descobrimos alguns dias depois. Submarinos russos haviam torpedeado 2 navios hospital alemães cheios de feridos.
Centenas de alemães, italianos e soldados romenos morreram afogados. Foi uma coisa terrível, e eu quase estive lá. Depois veio um relatório que nos deu algum alívio. A população de Viena e arredores tinham doado um trem-hospital auxiliar Viena, composto por 50 vagões de mercadorias, em que beliches de 3 camadas de postes de madeira e fitas foram instalados, preenchidos com alimentos, roupas e medicamentos, e encaminhados ao leste puxado por 2 locomotivas. Os restos do 6º Exército seriam trazidos para casa. Os vienenses haviam tomado o regimento número 134, Hoch und Deutschmeister, para seus corações. A descarga das remessas e carregamento do ferido durou um dia inteiro. Eu estava a bordo. Durante 7 a 10 dias, ficamos parados passando por Kharkov e Lemberg, até Krzeszowice, perto de Cracóvia, que os alemães no Reichsgouvernement chamado Reichshof. Diariamente, por volta do meio-dia, o trem parava. Ainda estava muito frio. Eles serviram chá quente e uma fatia de pão. Ninguém olhou para as nossas feridas. Ficamos sem tratamento ou cuidados médicos. Homens que morreram no caminho foram descarregados na próxima estação. Era quase inimaginável. Os que não podiam andar não tinham chance de ir ao banheiro. Um deles o fazia pela parede. Felizes eram os que tinham os beliches mais altos. Apesar do frio lá fora de menos 20 graus, pode-se imaginar o mau cheiro. Em Krzeszowice ficamos hospedados em uma grande escola antiga. No ginásio, especialmente na casa de banho, foram todos despidos, ou seja, nossos curativos foram cortados com grandes tesouras, jogado em um grande recipiente e queimado, infelizmente também com meu haversack contendo filme exposto e outras lembranças. Os uniformes fedorentos e o que mais restou, incluindo a enorme infestação de piolhos. Depois disso, fomos dispostos em cavalete grande, como é usado em matadouros para depilar os corpos de porcos cozidos, manchados com amarelo macio sabão, e depois esfregou da cabeça AOS-PES. Finalmente, nos deram antipiolhos preparações para as áreas peludas do corpo, as feridas atendidas e curativos aplicados. Depois, recebemos camisas brancas e um hospital-leito. Não é esta a primeira etapa diante do céu? Não fui o único a perguntar. Pouco depois, uma linda menina polonesa trouxe alguns pães brancos, cortou-os em fatias grandes, cobriu-as com manteiga e entregou-as redondas. 13 dos homens comiam e comiam até não sobrar nenhum. Era difícil colocar em palavras o que descobri em seguida. No recesso acima do meu externo, os piolhos tinham comido porque eu só podia mover meu braço esquerdo, mas não estendê-lo o suficiente para cima para chegar neles. Perto de mim estava Carl Schmidt-Walter. Mais tarde, na Alemanha, um cantor de ópera bem conhecido que fizemos amizade comigo, como também estourou em várias gloriosas canções operísticas várias vezes ao dia. Ele havia sido baleado em um pulmão, e por isso exigia muito dele. Mas ele queria dar prazer a OS stalinistas. Em março passado veio, e com ele o tão esperado retorno do clima mais quente e sol de primavera. Como agora eu podia andar com muletas, me foi permitido para o pátio da escola e jardim. Depois de um bom tratamento, eu estava logo apto para fazer uma viagem para casa. Eu não ouvia tão bem no meu ouvido direito. Eu tinha um ouvido médio inflamado causada pela explosão em 12 de dezembro de 42 que rompeu meu tímpano. Foi explicado que teríamos que voltar para casa, para a Áustria, pela Alemanha. Como muito se tinha que comer para aumentar o peso de um esqueleto de 40 quilos para em torno de 70 quilos. No hospital de emergência, as coisas estavam bem animadas. Os sobreviventes de Stalingrado foram alimentados com colheres e mimados, e finalmente foram para a casa do Reich em um trem super-hospitalar. Até 45 Fenske, promovido a primeiro-tenente, passou por inúmeras operações e nunca mais retornou ao serviço da linha de frente. No hospital, ele foi feito prisioneiro pelos americanos. Depois da guerra, continuou sua carreira na administração pública, até atingir a idade da aposentadoria em 79. Foi diretor administrativo dos hospitais da região de Kau. Hoje ele vive na aposentadoria em Hengersberg. Obrigado por assistir ao Clube Militar. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe este conteúdo. Até o próximo vídeo.